Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Nós acabamos de, durante mais ou menos uma hora, louvar o nome de Jesus. Muito provavelmente você está comemorando esse dia especial desde ontem à noite, com a ceia de Natal. Eu sei que teve gente que comeu muito, ainda hoje está empanzinado com a ceia de ontem. E durante uns 3 dias ainda vai almoçar e jantar o que sobrou da ceia, né? Isso é muito bom. É muito bom rever a família, é muito bom rever os amigos. Alguns irmãos certamente não estão aqui porque viajaram e estão aproveitando esse momento especial junto com a sua família em outros locais. Natal é só coisa boa. O Natal é só felicidade. No Natal a gente só fala de luz, de alegria, de perdão, de paz, de comida boa, sem uva passas. E a gente comemora muito. Esse é o Natal. O Natal é uma cena muito bonita nos filmes de televisão, ou canções muito legais que nós entoamos e cantamos. A cena que define o Natal é aquela em que a gente coloca em casa ou vê nos lugares por aí, que é uma cena tão linda que chega a ser romântica. É um casal muito bem vestido, Maria e José, limpos, bonitos, com um sorriso largo no rosto, com seu bebezinho, a coisa mais linda do mundo, em um lugar quentinho com a manjedoura, do lado de pequenos animais fofinhos, como ovelha, burrinho, tudo muito feliz. Isso tudo num nascimento maravilhoso, sem problema nenhum, sob um céu estrelado. Mas a realidade, que parece ser muito poética, até mesmo cinematográfica, não é bem assim. Porque às vezes a gente esquece dos relatos da Bíblia, que diz que o contexto em que essa cena ocorre não era muito condizente com esse sentimento higienizado ou bonitinho. Observe, pare para pensar. A preocupação de José naquele parto difícil de Maria, em um local completamente improvisado, sem a presença de amigos, sem a presença de familiares, em uma terra distante. Será que ele estava sorrindo, muito feliz naquele momento? Será que Maria estava toda limpa e muito alegre? Eles estavam na mão, não era com um profeta, não era com um ser humano, nem sequer com um simples bebê. Eles estavam na mão com um Deus eterno. Onde é que nós vamos colocar o Deus eterno? Onde é que nós vamos guardar? Onde é que nós vamos cuidar? Meu Deus, a gente não tem nem lugar para se hospedar. Onde hospedaremos aquele que criou todas as coisas? Que preocupação, que agonia deve ter sido na cabeça de José. Eu ainda não sou pai, mas eu sei certamente que quando eu for, o momento do parto vai ser um dos momentos mais alegres e mais tenebrosos da vida. Imagina se pare dentro do carro, chegando no hospital, em casa, que desespero. E José e Maria, longe de casa, sem amigos, sem familiares, sem a prima Isabel, sem ninguém. Meu Deus, que cena difícil de ser concebida, não é verdade? Porque o que aconteceu naquela noite não foi um simples parto, foi algo glorioso, foi algo do céu, milagroso. Não somente pelo fato de Deus ter se tornado homem na pessoa de Jesus, mas no contexto em que tudo aquilo aconteceu. Porque, humanamente pensando, tudo contribuía
para Jesus não nascer. Parecia assim que era tudo o contrário. O nascimento de Jesus, apesar de ser algo divinamente inspirado, planejado, tinha sob um fundo um contexto não muito interessante. O pano de fundo do nascimento de Jesus, e é sobre isso que nós queremos tratar essa noite, era um pano de fundo de desesperança, escravidão, impossibilidades e morte. Nós vamos abordar sobre isso. Eu quero mostrar essas 4 dificuldades que Jesus teve no contexto do seu nascimento e como ele é glorioso, como ele é poderoso para superar tudo isso e nos trazer aqui nessa noite. Glória ao nome de Jesus. A gente é apresentado na Bíblia Sagrada um primeiro ponto, um contexto de desesperança. De desesperança. Pare para pensar que para Israel, Deus havia abandonado o seu povo. Isso porque não havia mais profecias, nem milagres, nem sinais sobrenaturais. E nesse momento cresciam no meio de Israel seitas, e o povo de Deus estava sendo perseguido pelos romanos e tantos outros povos. É o período em que a história diz de intertestamentário ou interbíblico. É aquele período de 400 anos, desde a última profecia do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus no Novo Testamento. Certamente, Israel vivia em um período de frieza espiritual. O secularismo fez com que Israel aguardasse não um Messias espiritual, aguardasse não Deus que livrasse o povo do pecado, mas aguardasse um Messias militar que os livrasse do jugo romano. Que tristeza, né? Eles esperavam um homem forte com armas, e não um bebê indefeso nascendo em uma manjedoura. Esse cenário de desesperança pode surgir também em nossos corações. Muitas vezes nós aguardamos Jesus vir resolver os nossos problemas materiais. Por vezes, até pensamos como Israel. Israel passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Uma profecia sequer. Às vezes a gente passa 4 meses e fica desesperado. Por que Deus faz silêncio? Por que Deus não atende às minhas orações? O Senhor me abandonou? Não. Deus pode fazer silêncio, mas isso não significa que Ele não está trabalhando pelo seu povo. Deus trabalha pelos seus enquanto você dorme. Deus atua em sua vida, mesmo no silêncio. Com certeza Deus não te abandonou, assim como Deus não abandonou Israel. Israel estava com os ouvidos tampados, com os olhos vendados, e não conseguia ver a providência de Deus também nesse período. Deus é maravilhoso. E enquanto Israel e o mundo menos esperava, Deus estava movendo os rumos da história para a grande salvação, o nascimento de seu filho Jesus. Observe o que diz em Isaías capítulo 64, versículo 4. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus tem trabalhado, assim como Deus trabalhou ao longo de toda a história para o nascimento de seu filho, Jesus trabalha na sua vida para que Jesus Cristo nasça em seu coração. Glória ao nome de Jesus. Era um contexto de desesperança. Além disso, era um contexto de escravidão. Aquela região da Palestina, ela havia sido sitiada e tomada pelos romanos no ano 37 a.C., sob o cerco de Herodes, que então passou a governar aquele povo. Esse jugo, o jugo dos romanos, trazia um sufocamento espiritual. O jugo dos romanos, eles interferiam a vida social, a vida cultural e financeira do povo. Roma
instalou a sua cultura secular no cotidiano de Israel e subjugou o povo, sufocando qualquer esperança de vir um Salvador. Era um momento em que o povo de Israel via medo em tudo. Aqueles que eram pagos para defender o povo eram os soldados romanos que oprimiam o povo. E quando havia alguma história de um pregador, de alguém que se destacava no meio do povo de Israel, eles logo iam lá e sufocavam. Como é que em um cenário desse de perseguição poderia surgir o Messias? Como é que em um cenário desse de escravidão poderia surgir a libertação para o povo de Israel? Sobre escravidão, nós temos uma escravidão ainda pior, que é a escravidão do pecado. Porque o pecado, ele macula todas as áreas da nossa vida. Faça agora mesmo você um exercício de consciência. Tem alguma parte na sua vida na qual o pecado não tocou ainda? Será que você se relaciona muito bem, como você queria se relacionar com todas as pessoas do seu convívio? Será que você é plenamente feliz e satisfeito em tudo? Será que não tem algo na sua vida que você nunca teve a necessidade de pedir perdão? Que tristeza é essa? Como nós já nascemos escravos do pecado. Assim como o povo de Israel estava escravo sob um jugo romano, sem possibilidade de salvação, nós também assim estávamos. E o pior é que às vezes a gente pensava que era livre, porque eu faço o que dá na minha telha. O povo pensa que isso é liberdade. E é a pior escravidão que pode existir. A Bíblia vai dizer, em Romanos 3:23, que todos pecaram. Todos que estão aqui nessa igreja e fora dela necessitam de Deus. Todos nasceram numa situação de escravos e escravos do pecado. E eu acho maravilhoso porque a cantata que acabamos de ouvir, em todas as músicas, trazem essa mensagem. Essa mensagem de que não sou mais escravo porque Cristo me libertou. Mas antes nós estávamos escravos do pecado. O povo de Israel estava escravo do jugo romano. Mas Jesus nasceu para livrar Israel da escravidão do pecado. E não somente Israel, mas todo o mundo. Ele é a nossa salvação. Primeiro cenário de desesperança, porque Deus estava em silêncio. Segundo cenário de escravidão, pelo jugo dos romanos. Terceiro cenário, contrário ao nascimento de Jesus, era uma gravidez completamente impossível. Além da gravidez impossível, um parto muito difícil. Impossível é a situação que foge das leis naturais. Quando o anjo visitou Maria e disse a ela que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, isso era simplesmente impossível. De início, a própria Maria questiona ao anjo como isso iria ocorrer, sem se dar o fato de que quem falava com ela era um ser sobrenatural. O impossível foi rompido no início daquela conversa. Maria se perguntou, como é que eu vou ficar grávida? E o anjo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 35, que nós vamos ler agora, explica a Maria sobre a promessa do Salvador. A Bíblia vai dizer, em Lucas, capítulo 1, versículo 30, disse então o anjo a Maria, não temas, ou seja, não tenha medo, porque você foi achada graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E esse reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aquela mulher nem casada estava, e acabou de receber a maior dádiva que alguém poderia receber na terra, carregar em seu ventre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é difícil, né? Situações em nossa vida. Às vezes a gente está em situações tão complicadas,
que a gente espera um anjo aparecer, pode até ser em sonho, trazendo uma revelação dessa. A gente tem que entender que nas situações mais difíceis da nossa vida, nós devemos confiar em Deus. Mas é difícil a gente confiar em Deus quando humanamente tudo parece impossível. Meu irmão, quando você estiver aflito, quando você estiver em uma situação sem saída, quando você não vê possibilidade de milagre, abra a Bíblia, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, e receba a palavra de Deus, a palavra que o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Não há impossível para Deus. Maria faria parte do cumprimento da promessa de Jesus. Mesmo que isso naturalmente era impossível, o Espírito Santo concebeu no seu ventre a salvação do mundo. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária, como Deus faz tudo perfeito, e Deus não foi pego de surpresa em uma noite qualquer, coçando a cabeça, meu Deus, precisamos enviar Jesus, escolhe qualquer um ou não. Deus já havia separado Maria antes mesmo dela nascer, porque ela foi achada bendita entre as mulheres. Glória ao nome de Jesus. Deus já tinha preparado todo o plano. E antes mesmo do mundo existir, Ele já havia escolhido Maria. Antes mesmo do mundo existir, Jesus, próprio Deus, escolheu você, para que em sua vida fosse gerado, pela ação do Espírito Santo, Jesus. De modo que nós podemos falar como Maria, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós agora não levamos Jesus em nosso ventre, nós levamos Jesus em nosso viver, porque já morremos para o mundo e vivemos agora para Deus. Nada é impossível para Deus. Irmão, se Deus lhe deu a salvação, quanto mais as demais coisas. Deus te ama e Ele fez o impossível acontecer para que você pudesse passar a eternidade com Ele. Mas se a gravidez de Maria gerar algo impossível, impossível para a natureza humana, o contexto do parto foi ainda mais difícil, porque Maria e José estavam em um lugar distante, sem parentes e amigos, e ao procurar abrigo para se hospedarem, observe que José ele não procura um lugar para que Maria tenha o bebê. Ele não estava atrás de um hospital. Ele estava procurando um lugar só para dormir. E de repente, Maria começa a ter contrações. E o bebê começa a querer sair naquele lugar completamente inóspito. Um lugar impróprio para eles ficarem, quanto mais para um bebezinho. Irmãos, pense na situação. Mas pense na situação não como um filme apresenta. Pense na situação como ela realmente acontece. Maria nascendo, cordão umbilical, líquido para todo lado, menino chorando, animais correndo para um lado e para o outro. Que situação caótica, que situação complicada, que situação difícil. Quem pode socorrer José e Maria? Quem pode ajudar uma parteira? A Bíblia não apresenta isso. Uma doula também não apresenta um médico. Não. Mas Deus, pela sua divina graça, chamou entre os pastos alguns pastores que foram até Maria e José para socorrer. Deus prepara tudo. Não pense você que você está sozinho nas situações difíceis da vida, porque Deus irá tirar de onde você menos espera o conforto certo, o alento necessário. E aqueles pastores foram até aquela situação e contemplaram a salvação do mundo. O mundo foi salvo através de um choro de um bebê. O Criador de todas as coisas estava diante deles. Como eles puderam louvar Jesus? Como eles puderam adorar o nome de Jesus? E muitas vezes nós não conseguimos perceber, nessas situações difíceis, o agir de Deus na nossa vida. Mas Deus, Ele é o dono de todas as situações, inclusive nas situações dos dias maus. Porque foi Deus que preparou aquele lugar, mesmo inóspito. Foi Deus que preparou aquele lugar para que o seu filho pudesse nascer.
Foi dessa forma que Deus já havia planejado antes da criação do mundo. Irmãos, Deus não nos deixa só. Deus enviou o socorro para Maria e para José por meio daqueles pastores. Deus enviará o socorro na pessoa bendita de Jesus para a sua vida. E Deus não vai chegar tarde, Ele chega no momento certo, do jeito certo, do modo certo, porque Ele é Deus. Ele sabe muito mais do que nós. E o que Ele tem planejado para a nossa vida, os nossos melhores pensamentos não pode alcançar. O cenário apresentava desesperança, escravidão, uma gravidez impossível num parto difícil e, por fim, morte. Sim, morte. Porque Jesus nasceu, a situação foi contornada, agora é só alegria, não é verdade? Na realidade, a Bíblia apresenta o contrário. Não foi só alegria. Com o nascimento de Jesus, o mundo espiritual entrou em colapso. Como é que pode? Pare para pensar. O Criador se tornar criatura. Deus ser homem. O eterno está limitado. Aquele que sustenta todas as coisas precisar de leite materno. O diabo ele deve ter percebido que esse era o momento mais frágil de Jesus. E dessa forma, inflamou o coração de Herodes para então matar o menino. Jesus, obstante dos planos do diabo, sobreviveu. Jesus sobreviveu a essa tentativa de morte. Mas, infelizmente, muitas crianças morreram. É o que diz Mateus capítulo 2, versículo 16. Porque o pecado, meus irmãos, o pecado é terrível. Ele gera morte. O pecado gera morte espiritual. O pecado gera morte física. O castigo para o pecador é a tristeza eterna. Dela, ninguém pode escapar. Mas houve um, Jesus Cristo, aquele que escapou da morte. Melhor, ele venceu a morte para nos dar a vida e a vida eterna. Jesus que venceu a morte quando bebê, cresceu e se revelou o Filho perfeito de Deus, fazendo milagres, trazendo a mensagem do Pai, e foi direcionado à cruz, para que pelo sacrifício dele, vencendo a morte, pegando a chave do inferno, pudesse reinar com a vida eterna para todos nós. Glória ao nome de Jesus. Nós podemos ter vida naquele que viveu e morreu por nós. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre à direita de Deus, nosso Pai. Jesus nasceu naquela manjedoura em tempos difíceis, mas ele é a solução para o mundo. Jesus é a solução para o mundo. Para o coração desesperançoso, ele é a esperança da vida eterna. Ele é o próprio Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para o coração escravizado, Ele é a liberdade, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a impossibilidade humana, Ele é o poder de Deus para fazer o impossível se tornar real e ter mudança de vida para você nessa noite. Para a morte eterna, Ele é a salvação. E para que você tenha vida eterna, confesse, se renda, creia e confie em Jesus Cristo. Ele é a salvação para o mundo. Um dia Jesus nasceu num lugar inóspito, onde ninguém esperava, surgiu a luz do mundo. Um dia, essa mesma luz, essa mesma pessoa, surgiu na manjedoura do coração de minha mãe. Com pouco mais de 30 anos, ela que estava pensando em se matar e acabar com a nossa vida, acabar com tudo, se ajoelhou diante de um banheiro, que lugar inóspito, e clamou ao Deus dos céus. E o Deus dos céus que se compadece daqueles que clamam, atendeu o pedido daquela mulher. E nasceu de modo glorioso, de modo milagroso, de modo poderoso.
Quando ela se recompôs, se levantou do banheiro e foi lá para fora, apareceu uma amiga dela que ela não via há 15 anos. Essa amiga dela tinha se convertido e Deus tinha mandado ir falar com a minha mãe. Então elas fizeram uma oração e Deus revelou tudo o que se passava com ela. Minha mãe fez uma oração e sentiu que como águas tivesse limpado o seu coração. E desde lá até aqui, o nosso relacionamento com Deus só cresce. E eu sei que isso não vai acabar, é para a vida eterna. Deus chega no tempo certo, no lugar certo e no momento certo. Depois ele fez raiar a luz em meu coração, uma criança de apenas 12 anos de idade. Deus fez brilhar a luz naquele quarto escuro, sem portas e sem janelas. Deus fez brilhar e me salvou. E de lá para cá é só glória, crescendo espiritualmente diante de Deus. Jesus nasceu em meu coração. Ele chega no tempo certo, do modo certo, do jeito certo. Por fim, em nossa família até agora, Jesus nasceu no coração de meu avô com 76 anos de idade. Há 3 anos atrás, exatamente hoje, há 3 anos atrás, uma noite de Natal, ele estava no seu lugar, ouvindo essa mensagem, quando Jesus decidiu nascer naquela manjedoura suja, inóspita, com 76 anos de idade, porque Deus chega no tempo certo, no modo certo. Ele se levantou e Jesus nasceu em seu coração. Ele se entregou, ele confiou em Deus, e depois de 1 mês o Senhor o levou em um trágico acidente. Jesus chega no momento certo. Não importa se você está com o coração sem esperança, não importa se você está à beira da morte, não importa se tudo na sua vida, todo o contexto da sua vida diz o contrário. Jesus pode nascer no seu coração, porque essa é a noite do Natal. Que dia maravilhoso! Que lugar ideal para que Jesus nasça no seu coração, não é verdade? Por isso agora, eu quero fazer um convite mais que especial. Quem nunca se entregou a Jesus Cristo, hoje pode ter Jesus nascendo na manjedoura do seu coração. Quem ainda não se entregou a Jesus, e hoje decide se render, confessar, crer e confiar que Jesus é a salvação para a sua vida, levante a sua mão, que nós vamos fazer uma oração por você. Há alguém nessa noite que entendeu essa mensagem e hoje quer se entregar a Jesus Cristo, quer deixar a desesperança pela esperança em Deus, quer deixar a morte pela vida, quer deixar a escravidão pela liberdade, quer deixar as impossibilidades para fazer com que Deus, o dono do impossível, opere no seu viver. Deus tem a solução para o seu pecado. Se você hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, se entregar a Jesus Cristo. Há alguém que hoje quer se entregar a Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que hoje quer se entregar ao Senhor? Se não há, a nossa oração é para que Deus, no tempo certo, do jeito certo, no lugar certo, possa fazer brilhar Jesus Cristo no seu coração. Nós temos uma irmã que está vindo, e Deus faz tudo no seu tempo certo. Eu peço para que a igreja fique em pé, em nome de Jesus, e vamos orar pela nossa irmã. Ainda há tempo de você vir. Você que quer se entregar a Jesus Cristo, venha. Não olhe para as circunstâncias, venha. Jesus pode nascer em você hoje. Hoje Jesus pode nascer no seu coração. Hoje Deus tem vida para você e vida em abundância. Pode vir também, venha fazer parte dessa festa. A festa onde Jesus Cristo nasce no coração dos pecadores. Glória ao nome de Jesus. Como é o nome dela? Ana, a avó da Maria José. Glória ao nome de Jesus. Quantos anos ela tem? 85 anos. Deus chega no tempo certo, no momento certo.
Deus chega no tempo certo, no momento certo, não importa as circunstâncias. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Pastor, você pode orar? Vamos orar agora pela nossa irmã Ana, que o Senhor possa entrar no seu coração, que ela possa ser uma nova criatura e que Deus a possa levar para a eternidade, para todo sempre, para a glória do nome de Jesus. Feche seus olhos, erga suas mãos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Não há idade, não há tempo, não há circunstâncias para que o Senhor não possa operar, meu Deus. Em nome de Jesus, que esse dia seja marcado na vida dessa mulher. Que esse dia o nome dela seja escrito no livro da vida. E que nesse dia haja vida eterna, em nome de Jesus. O Senhor faz tudo do seu jeito, no seu tempo, meu Pai, em nome de Jesus. Entre agora no coração dela, limpe todos os seus pecados, jogue-os todos no mar do esquecimento e que a partir de agora, apesar da idade, ela possa ser nova criatura, ela possa nascer de novo e possa crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Pai, em nome de Jesus, é o que a tua igreja pede para a glória de Jesus. Todos dizem, glória a Deus.